Olá, meus amigos! O vídeo de hoje é sobre a CPFL, uma gigante do setor energético. Uma empresa que fatura na faixa dos seus 43 bilhões de reais por ano. E eu vou atender o pedido de um inscrito que pediu para eu analisar a CPFL, alegando que é uma empresa que tem baixo endividamento. De fato, pessoal, se você olhar os indicadores fundamentalistas, o endividamento é muito baixo, mas ela tem problemas sérios de capital de giro. E nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa e vou alertá-los. Nesse vídeo, um dos melhores vídeos do canal, eu vou passar informações para vocês super interessantes. E é o momento para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a análise dinâmica. Bora pro vídeo, que esse vídeo é sensacional. A CPFL Energia, que significa Companhia Paulista de Força e Luz, tem uma história que remonta a 1912. Ela nasceu da união de empresas como a Força e Luz de Botucatu e a Companhia Elétrica do Oeste de São Paulo. A empresa foi privatizada em novembro de 1997, como parte do processo de desestatização do setor elétrico no estado de São Paulo. Hoje, a CPFL Energia se destaca como um dos maiores grupos do setor elétrico brasileiro, atuando de forma integrada em toda a cadeia de valor da energia. Suas operações abrangem a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia. A CPFL alcança uma vasta base de clientes, fornecendo energia elétrica para aproximadamente 10,7 milhões de unidades consumidoras, o que representa mais de 22 milhões de pessoas. Essa cobertura se estende por 687 municípios nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, onde a presença da CPFL é mais significativa. Além disso, a empresa também atende alguns municípios específicos em Minas Gerais e no estado do Paraná. A CPFL Energia atua em diversas frentes do setor elétrico. E a distribuição de energia elétrica é o seu principal negócio, responsável por 82% do faturamento da empresa. A CPFL é a segunda maior distribuidora do Brasil em volume de energia vendida, operando com 4 concessionárias: a CPFL Paulista, a CPFL Piratininga, a CPFL Santa Cruz e a RGE do Rio Grande do Sul. Já no segmento de geração de energia, que contribui com 11% do faturamento da empresa, a CPFL possui uma capacidade instalada relevante, com um portfólio majoritariamente renovável. A empresa possui grandes ativos de geração hidrelétrica, eólica e solar, localizados prioritariamente na região Nordeste. A transmissão de energia representa apenas 2% do faturamento. A CPFL atua na operação de linhas de transmissão, garantindo o fluxo de energia do ponto de geração aos centros de consumo. Atualmente, seu portfólio de ativos de transmissão em operação gera uma receita anual permitida de aproximadamente R$ 1 bilhão e conta com cerca de 6.400 quilômetros de linhas de transmissão. Por fim, a comercialização de energia responde por 5% do faturamento. Neste segmento, a CPFL oferece soluções para clientes do Mercado Livre, permitindo que grandes consumidores negociem diretamente a compra de energia. A CPFL Energia tem como acionista majoritário a State Grid da China, uma das gigantes globais do setor de energia elétrica. A State Grid detém uma participação massiva de aproximadamente 86% das ações ordinárias. Por consequência, o free float é bem baixinho, girando em torno de 14%. A CPFL se destaca por sua governança corporativa de alta qualidade, com suas ações negociadas no novo mercado da B3, o segmento com os mais rigorosos padrões da Bolsa Brasileira. A empresa apresenta boa liquidez no mercado,
com volume diário de negociação de algo em torno de 67 milhões de reais. Apesar de seus dividendos terem sido historicamente baixos, com uma média de aproximadamente 7% nos últimos 5 anos, a CPFL demonstra baixa sensibilidade às oscilações do Ibovespa. Seu beta de 0,51 indica que, para cada 1 ponto percentual de variação no Ibovespa, a expectativa é de uma variação de apenas 0,51 no preço da ação da CPFL. Vamos lá, pessoal, vamos fazer a avaliação econômico-financeira da CPFL. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para conseguir auferir os 3 indicadores que são essenciais para a teoria, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria, eu tive que fazer a reclassificação de todo o balanço de 2020 até o primeiro trimestre de 2025. São 6 balanços, né? E deu trabalho. Mas por que eu faço isso, pessoal? Simplesmente porque a análise dinâmica de balanços ela é dinâmica, ela não é estática. Então eu não me preocupo com os saldos isolados que são demonstrados em cada uma dessas linhas. Eu me preocupo com as tendências. É a tendência que é importante, ok? Aí você pode pensar, mas são só apenas 3 indicadores? Sim. De cara, para começar a análise, a gente trabalha com 3 indicadores e na medida que a gente analisa cada um destes indicadores, a gente pode abrir mais um pouquinho, ok? Mais à frente, eu gosto de avaliar o endividamento da empresa e gosto de avaliar também a questão do EBIT, fazer a relação dívida líquida com EBIT. Isso é muito legal e vocês vão ter algumas informações que em nenhum lugar da internet fala sobre a CPFL, ok? E para começar, o que eu faço? Eu gosto de focar no último balancete disponível, que no caso é do primeiro trimestre de 2025. Eu peguei essas informações e fiz esse gráfico de blocos aqui, né? E ele é importante, pessoal, porque eu separo a fonte, né? A fonte é de onde que vem o dinheiro que financia a aplicação, aonde o dinheiro é gasto, ok? E aí o que eu percebo? Eu percebo uma empresa que está muito enrolada, pessoal. Mas por que ela está enrolada? Bora lá, eu vou explicar. A necessidade de capital de giro, ela é positiva, tá? E ela é normal que seja. Nesse tipo de empresa, a necessidade vai ser positiva e ela vai aumentar conforme o volume de vendas, né? A necessidade de capital de giro, ela abrange aquelas contas que a gente chama de cíclicas, são as contas operacionais, que têm nexo causal com venda, né? Então, com o custo e com as despesas inerentes ao processo de se produzir, de se comercializar e de se entregar o produto ou o serviço para o cliente. E ele é positivo, ok? É normal, tudo certo. O que não é legal aqui, pessoal, é o capital de giro que está negativo. Isso é algo incomum, né? Isso significa que ela é uma empresa que tem o ativo muito grande, o ativo imobilizado, o ativo intangível, né? O ativo permanente, está com volumes muito altos, né? E a fonte desses recursos, que está lá no patrimônio líquido, não está conseguindo financiar, né, todo esse investimento que é necessário para colocar a máquina para funcionar, ok? E aí o que acontece? O capital de giro está negativo em 250 milhões e aí falta dinheiro. Falta dinheiro da necessidade do capital de giro, pois o capital de giro não consegue financiar os 536 milhões e falta capital de giro também nele, né, de forma endógena, falta 250 milhões. Então, como nós estamos lidando num ambiente de profunda carência de recursos, né, de longo prazo, o que acontece? A empresa ela tem que ir ao banco pegar dinheiro emprestado. E ela pega dinheiro de curto prazo, dinheiro oneroso, dinheiro que está com prazo de vencimento com menos de 365 dias, para financiar tanto a necessidade de capital de giro, quanto o capital de giro próprio, né? Então é uma empresa que a gente pode a qualificar como detentora de uma estrutura financeira de alto risco, né? Ela pode, não passa de mágica, entrar num período aí de inadimplência e de possível insolvência. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto mais à frente. Agora, no momento, eu peguei
essas informações e plotei num gráfico para conseguir visualizar as tendências. Bora lá, pessoal, fazer essa avaliação. Pessoal, esse aqui é o gráfico que representam os números daquela tabela, ok? E nesse gráfico aqui, o que nós temos? São três equações, né? A linha vermelha é a necessidade do capital de giro, a linha azul é o capital de giro próprio, ok? E a linha amarela, cor do ouro, é o saldo de tesouraria. O dinheiro que está na empresa para pagar as suas exigibilidades de curto prazo. E o que eu percebo? Pessoal, eu percebo um gráfico confuso, né? Esse período de 2020 até 2023, ora você tem a necessidade do capital de giro em nível superior ao capital de giro próprio, ora você tem também o capital de giro próprio, né, com um nível acima da necessidade de capital de giro. Mas, pessoal, de meados aí de 2023 para cá, ou seja, há aproximadamente 2 anos, nós temos uma situação que ela é bem perigosa, na qual a necessidade de capital de giro próprio, né, ela tem uma inclinação positiva, ela está em níveis superiores ao capital de giro próprio, que tem uma inclinação negativa, né? Esse efeito aqui, pessoal, é o que a gente caracteriza de efeito tesoura. No meu canal eu tenho um vídeo que eu falo somente sobre efeito tesoura. Muito interessante, vale a pena. É um vídeo que eu fiz lá atrás, ele não tem a qualidade de áudio e de vídeo dos vídeos atuais, não que os vídeos atuais estejam satisfatórios ainda, mas ele ajuda a entender de forma relevante o que vem a ser efeito tesoura. Eu vou colocar na descrição desse vídeo para vocês assistirem, quem quiser, ok? Mas resumindo, essa situação na qual a necessidade de capital de giro está em níveis elevados, né? Muito maior do que o capital de giro próprio. E com inclinações diferentes, né? A necessidade ela cresce de uma forma muito mais forte que o capital de giro próprio, ela requer que a empresa vá aos bancos, pegue dinheiro oneroso de curto prazo, e isso é exemplificado pela linha amarela, para cobrir esse gap, tá? Então aqui, por exemplo, em 2024, esse gap aqui, onde eu estou passando o mouse, tá? Ele tem que ser coberto de alguma forma, porque a necessidade de capital de giro ela existe, as vendas têm que ser feitas, tudo tem que ser pago, alguém tem que pagar essa conta, né? Já que o capital de giro ele é insuficiente, a empresa tem que ir no banco pegar dinheiro emprestado. Sim, pessoal, a gente percebe que de dezembro de 24 para o primeiro trimestre de 25 a situação melhorou, né? Um pouco, né? A necessidade de capital de giro desceu um pouquinho e o capital de giro subiu. Mas de qualquer forma ainda é uma situação muito crítica, tá? Nós vamos analisar cada um desses indicadores e nós vamos desdobrar esses indicadores na medida da necessidade, ok? E nesse vídeo nós vamos ter um capítulo especial para fazer e para falar sobre um plano de ação que a CPFL poderia executar para melhorar a sua estrutura financeira. Porque hoje a estrutura financeira da CPFL é caótica, é de alto risco, né? Se houver alguma crise sistêmica, bancária, uma guerra, alguma coisa nesse sentido, que cesse as fontes de crédito de curto prazo, essa empresa fatalmente ela entra em inadimplência, ok? Mas nós vamos apresentar um plano de ação explicando detalhadamente o que eu faria se eu fosse o presidente, se eu fosse o diretor financeiro da CPFL, ok? Vamos analisar agora o saldo de tesouraria, ok? Bora lá. Esse aqui, pessoal, é o saldo de tesouraria, né? E o que é importante? O que é importante é aquilo que eu estava falando com vocês, né? Saldo, as tendências. As tendências são severas, né? E você observa que o saldo de tesouraria, em 4 anos, dos 6 anos que nós analisamos, ele está negativo, né? E isso é muito ruim. Já mostra uma tendência muito séria, principalmente a partir de 2023, na qual o saldo de tesouraria entra no vermelho de forma definitiva. O que significa saldo de tesouraria negativo? Pessoal, o que significa? Bora lá. Como é composto o saldo de tesouraria? O saldo de tesouraria eu pego somente aquelas contas de mais alta liquidez, que são o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo, né, que estão vencendo em 365 dias, e os empréstimos e financiamentos de curto prazo que estão vencendo também em 365. O conceito contábil de curto prazo é 365 dias, é 1 ano. Então tudo que está vencendo
com esse prazo de menos de 365 dias e que tem alta liquidez está no saldo de tesouraria. E no caso da CPFL, nós temos agora no primeiro trimestre de 2025 um caixa de 1,9 bi, aplicações financeiras de 2,1, mas ela possui empréstimos de 4,8 bilhões de reais. Então o que significa, pessoal? É o seguinte, ela foi no banco, pegou 4,8 bilhões de reais e esse dinheiro está disponível para ela utilizar, né? Esses 4,8 vão ter 3 destinações. Uma parte vai ficar ociosa, está ociosa no caixa, algo em torno de 1.900. A outra parte, ela aplicou, porque não tinha o que fazer com esse dinheiro, ela aplicou em aplicações financeiras de curto prazo, né? 2,1 bilhões, e ela está negativa, 784 milhões de reais. Então, quando você vê esse saldo negativo aqui, é como se você tivesse um cheque especial no seu banco normal, onde você opera os seus pagamentos, se você tivesse no vermelho, né? E o banco tivesse liberado para você um cheque especial de R$ 4.800, vamos baixar aqui, né? R$ 4.800, só que você está com 1.900 na conta, como você pegou esse dinheiro emprestado com o banco, e aí você aplicou 2.100, meio doidão, né? Pegou dinheiro emprestado para aplicar, né? E ainda gastou. Você ainda gastou R$ 784 com as suas despesas correntes. Então, logo de cara, eu não sei se ficou claro a comparação, é uma empresa que no saldo de tesouraria, ela está no cheque especial, né? E no cheque especial de 784 milhões de reais, ok? Agora vamos dar uma olhadinha na necessidade do capital de giro. Pessoal, essa aqui é a conta da necessidade do capital de giro. Quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da necessidade do capital de giro, que está aqui onde eu estou passando o mouse, com o crescimento da receita. E eu percebo que, sim, a receita ela tem crescido, né, de 30 para 39, para 39, para 42, mas a necessidade do capital de giro até deu uma crescidinha aqui em 2021, acompanhou o aumento do faturamento, mas depois ela está em níveis muito módicos, né? Agora está batendo 500 milhões de reais, que é um valor pequeno para uma empresa do porte da CPFL. Uma empresa que fatura 40 bilhões de reais, ter uma necessidade de capital de giro de 500 milhões é muito pequenininho, né? E isso se deve à boa administração. Mas vamos lá, como eu calculo a necessidade do capital de giro? Eu pego as contas cíclicas do ativo, ou seja, as contas operacionais, né, e diminuo das contas cíclicas do passivo, né, e aí eu vou ter um valor. E eu percebo que a necessidade de capital de giro está muito bem contida, tá? Com exceção aqui do contas a receber e de outros ativos circulantes, que teve um leve descontrole aqui em 2021, e o contas a receber, sim, ele aumentou ao longo dos anos, então provavelmente ela está em inadimplências maiores ou ela está com um prazo de pagamento maior por algum motivo. Como os valores são pequenos, são irrelevantes, eu não vou perder tempo nesse tipo de análise, tá? Eu vou focar naquilo que importa, que é o capital de giro. Bora lá ver o capital de giro? Pessoal, vamos dar uma olhadinha no capital de giro. Quando eu abro essa conta, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar a tendência do capital de giro, né? Verificar se existe uma tendência firme. Existe? Não, não existe. Existe uma inversão de tendência em algum momento aqui do ano de 2023, né? Porque anteriormente a isso, o capital de giro ele era positivo, né? Em algum momento de 2023 ele fica negativo. Ele sai de 1.429 e bate aí os 818 milhões de reais, né? Então é uma inversão de tendência, né? E aí, pessoal? E aí? Por que ficou negativo? O capital de giro próprio, ele é calculado de uma forma muito simples, tá, pessoal? Aqui está a memória. O que nós fazemos? Nós pegamos as contas não cíclicas do ativo, tá? O que são contas não cíclicas? São essas aqui, as principais. Mas se você for espremer o pano aqui, o que tem de mais importante é o ativo financeiro, o ativo contratual, os investimentos imobilizados. É a infraestrutura que permite à empresa a produzir, tá? É o dinheiro que você investe naquilo que gera valor para a empresa. E ele estava estimado no primeiro trimestre de 25 em 61 bilhões 393 milhões. Mas as fontes de financiamento, que no caso é o passivo, né? Se nós somarmos todos esses valores, eles estavam estimados em 61 bilhões 144. Então aí a matemática é simples. 61.393 menos 61.144, falta 250 milhões de reais. Então, o que acontece?
O dinheiro que a empresa tem, que foi disponibilizado pelas contas não cíclicas do passivo, que são todas essas contas aqui, principalmente as contas de empréstimos, existe um mútuo com a State Grid, que é uma empresa chinesa, né, na faixa aí dos seus 2,5 bilhões, são as reservas de lucro, né, é o capital social. Essas contas é que colocam dinheiro na empresa para financiar a aplicação que está aqui embaixo, né? E é isso que ocorre. O dinheiro que a empresa tem não consegue financiar, né, o seu ativo imobilizado, e aí falta dinheiro, ela tem que complementar esses 250 milhões de reais com dinheiro de curto prazo, né? Se você observar aqui uma análise que eu fiz muito simplificada, de 2021 a 2024, ela teve aqui um acréscimo de algo em torno de 16 milhões só no ativo contratual e no ativo financeiro, né? Isso aqui são as concessões que ela tem, né? Teve outras pequenas variações aqui, mas nada muito relevante, né? Sobre o ponto de vista do passivo, ou seja, a fonte do dinheiro, né? De onde vem o dinheiro para financiar o ativo imobilizado dela, né? Ao longo desses anos, a principal fonte foi os empréstimos, em torno de 8,5 bilhões de reais, e a reserva de lucros, em torno de 5,9, tá? O capital social, né? O capital social realizado, constante, tá vendo, pessoal? Que ao longo dos anos ele não oscilou, sempre ficou na faixa dos 9,388 bilhões, né? Então, ou seja, é uma empresa que não gera capital de giro próprio de forma suficiente para investir, né, no seu ativo imobilizado. E isso é uma preocupação, né, porque como ela não gera, né, e deveria gerar, o normal era que gerasse, né, ela tem que pegar dinheiro de curto prazo. Mas a pergunta que fica é o seguinte: como que nós consertamos uma situação dessa, né? Porque a empresa ela tem esse problema que ele é, ao meu ver, estrutural e ele tem que ser regularizado. De que forma? E eu vou mostrar. Eu vou me colocar aqui na posição do presidente da empresa, do diretor da empresa, e vou fazer algumas recomendações de como nós poderíamos impactar, né, positivamente o capital de giro, mas quais serão essas consequências, né? Porque nenhuma atitude que nós tomamos nas contas estratégicas, né, que é o capital de giro e que é a necessidade do capital de giro, fica impune. Todas as ações que nós tomamos que envolvem as contas da necessidade do capital de giro ou do capital de giro têm consequências, quer seja no caixa, quer seja no preço da ação. Mas isso nós vamos falar mais à frente, ok? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre a performance operacional da empresa. E para isso eu separo aqui 5 contas da DRE, que é o faturamento, o CMV, o EBIT e o lucro líquido, né? Em relação ao crescimento e faturamento, né, nós percebemos que houve um crescimento muito grande de 20 para 21, né, 9 bilhões de reais. Depois a empresa ficou com faturamento estabilizado aí nos 39 bi. De 23 para 24 teve um crescimentozinho, né? Obviamente, se a gente for avaliar, né, o crescimento de 22 agora para 24, esse crescimento é pífio, né? Não a considero uma empresa de crescimento, ok? O CMV estava em valores mais elevados, né, níveis mais elevados, em torno de 76%. Nos últimos 3 anos está com a média aí de 67%, bem legal. Primeiro trimestre de 25 bateu 63%, mas tem a questão da sazonalidade, questão do mix, né, então temos que aguardar. Não conte com esse CMV de 73% ainda não, né? E é uma empresa, pessoal, que te entrega um EBIT de 25%, que é a média aqui de 22, 23 e 24, e vai te entregar um lucro líquido aí na faixa dos 12,5%, que seria a média de 22, 23 e 24. Seria uma análise conservadora. Esse resultado poderia ser muito melhor, né? Ela podia deixar muito mais lucro na mesa se ela não tivesse um resultado financeiro ruim, né? A média dos últimos 3 anos, 22, 23 e 24, é 2,7 bi, né? Resultado financeiro negativo em 2,7, come o EBIT, né? E diminui o lucro líquido de forma relevante. Pessoal, o problema da CPFL não é operacional. É uma boa empresa, tem números adequados, né? A única coisa que eu não gosto é que não tem muito crescimento aqui, tá? Mas tem um EBIT bacana, tem um lucro líquido legal. Não gosto do resultado financeiro, mas isso não é operacional, né? Mas o problema dela não está nessa página. O problema dela está no capital de giro próprio, né? E está no endividamento. E agora nós vamos falar sobre endividamento, que eu vou mostrar algo para vocês que vai mudar significativamente a visão que vocês têm da CPFL. Bora lá! Então, pessoal, vamos olhar aqui o endividamento da empresa, né?
E num primeiro olhar, a gente acha que o endividamento é legal, né? Uma empresa aí que tem uma dívida líquida de 26 bilhões de reais, é uma dívida líquida pequena, né, pessoal? Considerando o que ela gera de caixa. Existe uma métrica no mercado que é dividir a dívida líquida pelo EBIT, né? E eu fiz isso ao longo dos anos, né? Eu peguei o EBIT, por exemplo, de 2020, que é de 513, né? E fiz uma divisão pela dívida líquida de 13.400, né? Que dá 2,6. E fui fazendo isso ao longo dos anos, né? Agora, em 2025, a dívida líquida está estabilizada nos últimos 2 anos, né? Em torno de 26 bi. O EBIT também está estabilizado, em torno aí dos 2.800, 2.700. Se a gente pega a dívida líquida e divide pelo EBIT, a gente tem aí um coeficiente bem legal, que é de 2,5, né? Outra coisa que é importante a gente salientar, que grande parte da dívida dela está no longo prazo, né? Percebam aqui na faixa de sempre acima de 80%. Já tem 2 anos que está na faixa aí dos 84%, isso é bom. Então, num primeiro momento, pessoal, a gente olha essa situação e percebe uma empresa bacana sob o ponto de vista do endividamento, né? Ela é legal sob o ponto de vista operacional, ela é legal sob o ponto de vista do endividamento, né? Mas ela não é legal sob o ponto de vista da estrutura financeira. Eu a qualifiquei como uma empresa de alto risco. Mas por quê, né? É engraçado isso, né? Mas só para parar, fazer um apêndice aqui, se a gente olhar os sites fundamentalistas, né? A informação que eles divulgam é mais ou menos a que eu calculei, tá? Pega aqui a dívida líquida dividido pelo EBIT, pessoal, está estimado em 2,25. Eu estimei em 2,5. Pode ter alguma pequena variação em relação ao período que ela analisou e o período que eu analisei. Tiro uma conta, coloco outra conta, mas essa não é a diferença, tá? Isso é basicamente a mesma coisa, né? 2,25, 2,5 não vai alterar nada. Agora, por que será, pessoal, que a dívida líquida da CPFL é tão pequena, né? 26 bilhões, um EBIT desse de 2,5, é muito pouco dinheiro, né? E por outro lado, você tem uma situação de uma empresa que tem uma estrutura de capital muito ruim, a gente fica super preocupado, né? E tem uma justificativa, pessoal, né? E qual é a justificativa? Essas dívidas que estão de longo prazo aqui, elas têm uma cláusula, se me falha a memória, de vencimento antecipado, na qual o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT não pode ser superior a 3,75, né? E hoje está em 1,85. Então, ou seja, ele poderia dobrar, né? Esse indicador ele poderia dobrar. Mas a gente percebe que os acionistas da CPFL têm uma resistência para contrair novos empréstimos e dar uma estrutura legal ao capital de giro próprio, né? Talvez seja esse resultado financeiro, que já é elevadamente, né, alto, né, um número muito alto, né? Mas, enfim, nós temos uma situação aqui de ilusão de ótica, né? Quando nós olhamos esse EBIT, nós pensamos o seguinte, uma empresa bacana. Quando tu olha a parte operacional, é uma empresa bacana. E daí você pode fazer uma análise precipitada, falando que ok, beleza, vou comprar. Só que não é, pessoal, porque esse indicador do endividamento, ele está subestimado, e muito, né? A CPFL, para ter uma condição de capital bacana, ela deveria ter lá mais uns 10 bilhões lá no saldo de tesouraria dela, sabe? E aí o que aconteceria? Esse endividamento aqui sairia, né, dos 20 bilhões, dos 26 bilhões, iria aqui para os seus 36 bilhões. Esse dívida líquida dividido pelo EBIT giraria aí acima de 3,5, né? Com esse EBIT normal que ela tem de 10, então você pegaria aqui 26, 36 bilhões de reais de dívida líquida, dividiria por 10,16 e iria aqui para os 3,5, né? Então é uma empresa que está segurando as operações, ao meu ver, ela está segurando as operações de empréstimo por causa da cláusula que ela tem restritiva desses empréstimos já executados, né? Na qual eles têm de manter esses valores aí abaixo de 3,6, né? 3,75, aliás, ok? Mas e aí, qual que é a solução para a CPFL? Quais seriam as alternativas que essa empresa teria para resolver a sua situação? Bora lá que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, agora vai ser a parte mais legal do vídeo. O tempo inteiro eu estou falando com vocês que essa estrutura financeira da CPFL é muito ruim, né? Em virtude desse capital de giro que é negativo em 250 milhões de reais, né? Então, falar que é ruim não basta, tem que mostrar como conserta, né? E bora lá que eu vou mostrar como a CPFL pode consertar esse capital de giro e sair da estrutura financeira péssima, grau de risco 6. A empresa hoje já tem risco de inadimplência. Basta
esse dinheiro, esses empréstimos de curto prazo que estão aqui na tesouraria sumirem, cessarem. Se nós tivermos uma crise à la Covid, a empresa vai passar por grandes dificuldades, né? Mas como que ela faz para consertar isso? Como que esses 250 milhões de reais podem ficar positivos? Bora lá. Em primeiro lugar, pessoal, vamos fazer aqui uma breve recapitulação de fundamentos de contabilidade, beleza? Então, pessoal, o que é passivo? Passivo, na verdade, nada mais é do que a fonte dos recursos financeiros da empresa, ok? É aqui que o sócio deposita o capital social, né? Quando ele abre a empresa e fala, olha, o capital social dessa empresa vai ser de 7 bilhões, né? É aqui que são contabilizados os empréstimos de curto e longo prazo. É aqui que ficam, né, guardados os dinheirinhos dos lucros que não foram distribuídos na forma de dividendos, né? E aí a empresa pega esse dinheiro que está no passivo, né, e gasta ele na aplicação de recursos, né, que pode acontecer na compra, por exemplo, de ativos de concessão, de imobilizado, enfim, de qualquer que seja o ativo, a conta de ativo, né? Então o dinheiro ele surge no passivo, tá? E ele é gasto no ativo. Isso é importante a gente perceber isso. Um outro conceito muito importante, que é o conceito da análise dinâmica, é o saldo de tesouraria, a NCG e o capital de giro, né? Como o saldo de tesouraria ele é mensurado? Através da diferença das contas erráticas. Rapidinha, você pega lá com o que tem em banco, o que tem em caixa e tira os empréstimos de curto prazo. Isso dá o saldo de tesouraria, ok? A NCG é uma conta que varia muito em relação ao faturamento, né? Aumentou o faturamento, a NCG aumenta, diminuiu, ela diminui. Se você não tiver uma gestão muito ativa, é uma conta de fácil descontrole. É uma conta mais volátil, mais nervosa, ela se movimenta de forma forte, né? E é uma conta que se movimenta e se relaciona com as questões operacionais da empresa, né? É aquilo, ela movimenta todas as contas, desde a compra do insumo até a venda da mercadoria pronta, né? E o capital de giro, que são as contas moleironas, né? São as contas não cíclicas, são as contas devagar, elas praticamente não se movimentam, né? Aqui está o patrimônio líquido, aqui está o capital social, aqui está as reservas de lucro. A reserva de lucro vai se movimentar quando, né? Só quando fechar o balancete do período, tiver algum lucro, aí vai lá para a reserva de lucro, né? Capital social vai movimentar quando? Né? Esporadicamente, né? E do lado do ativo, né, são as contas de imobilizado, são o ativo permanente, os ativos de concessão, esse tipo de coisa. Então as contas do capital de giro são contas moleironas, né? As contas da necessidade de capital de giro são contas voláteis, se movimentam fortemente, né? E as contas do saldo de tesouraria são contas burras, né? Elas não existe gestão em cima das contas do saldo de tesouraria, né? Elas são apenas consequência das atitudes gerenciais que a diretoria tomou, né, e que impactou a necessidade de capital de giro e o capital de giro próprio, né? Você não faz gestão de saldo de tesouraria, você faz gestão de necessidade de capital de giro e de CDG, né? Saldo de tesouraria você contabiliza, né? Quando muito você contrata empréstimos de curto prazo, ok? Então, pessoal, uma coisa que é muito importante é o seguinte: a empresa, o dinheiro da empresa, ele movimenta o tempo inteiro, né? O dinheiro sai do banco, que é uma conta errática, e pode ir para uma conta cíclica, né? Quando? Quando você compra algum insumo, né? Aí você produz a sua mercadoria, aplica a mão de obra, lá na frente vira um conta a receber, o cliente paga, né? Aí o dinheiro sai da conta cíclica e volta para a conta errática, né? Aí um diretor vira e fala assim, não, eu quero comprar a transmissora do Rio Grande do Sul. Beleza, o dinheiro sai da conta banco, da conta de investimentos de curto prazo e vai para as contas não cíclicas, né? Os ativos contratuais, vai para o ativo imobilizado, para o ativo intangível, né? Se o mesmo diretor resolve vender, né, essa concessão, algum bem que está lá no imobilizado, o dinheiro sai das contas não cíclicas e vai para a conta errática, né? E aí ficou fácil, eu já expliquei como é que a gente tem que fazer, né? Nós temos que movimentar as contas, né? Nós temos que crescer algumas contas
não cíclicas e diminuir outras contas, né? Porque aí a gente consegue um saldo melhor. Aquele capital de giro negativo de 250 milhões de reais, nós podemos impactá-lo através da gestão de algumas contas cíclicas, né? E contas cíclicas são contas moleironas, né? Contas de longo prazo. Mas e aí, como é que a gente pode fazer isso, né? Aqui, pessoal, a gente faz uma demonstração das principais contas, né, que eu posso alterar no caso da CPFL, né, do ativo e do passivo, ok? Então, se eu aumentar o volume de empréstimos no passivo, o meu capital de giro fica positivo. Se eu aumentar o meu capital social, o meu capital de giro fica positivo. Se eu aumentar as minhas reservas de lucros, o meu capital de giro fica positivo. Por outro lado, se eu diminuir o meu imobilizado, diminuir o meu intangível, diminuir o meu ativo financeiro, o meu capital de giro fica positivo. Essas aqui são as principais contas da CPFL que, se eu movimentar, eu vou impactar diretamente naquele capital de giro negativo, né? Mas como que eu posso? Quais são as minhas ações, né? E aqui estão as ações que eu tenho que tomar. Peraí. Aqui. Eu posso vender concessões, ok? Se eu vender alguma concessão, o que vai acontecer? O dinheiro vai sair de uma conta do ativo não cíclico e vai para o ativo circulante, lá na conta de caixa banco. E aí, o que vai acontecer? Meu capital de giro vai diminuir e meu ativo circulante vai aumentar. Beleza? Eu posso vender algum imobilizado, um prédio, imóveis, esse tipo de coisa, né? Eu posso também, né, fazer uma gestão dos empréstimos, né? De que forma? Eu posso alongar as dívidas, eu posso diminuir as dívidas de curto prazo e aumentar as dívidas de longo prazo, ok? Isso vai melhorar o meu capital de giro e isso vai diminuir o meu saldo negativo no saldo de tesouraria. Eu posso contrair empréstimos de longo prazo. Eu posso fazer capitalização, colocar novas ações na empresa, na bolsa, e botar dinheiro para dentro novo. Isso vai aumentar o meu capital social. Se eu aumentar o meu capital social, eu aumento o meu capital de giro. Eu posso parar de pagar dividendos, né, por um período e pegar o dinheiro do dividendo, acumular nas reservas, e isso vai melhorar o meu capital de giro, né? São formas, né? Todas essas formas que eu estou propondo aqui são impopulares, né? Ninguém quer vender concessão, ninguém quer diminuir imobilizado, ninguém quer contrair novos empréstimos, mesmo porque a companhia, né, ela tem algumas cláusulas na qual ela se compromete que a relação dívida líquida dividido pelo EBITDA não pode superar 3,75, né? Então ela não pode sair pegando empréstimo a longo prazo de forma indefinida, né? Existem essas cláusulas, né? Ninguém quer aumentar o capital social porque vai diluir o sócio que está lá ou vai exigir que ele coloque dinheiro novo no negócio, né? Às vezes ele não quer. Ninguém quer aumentar as reservas porque vai diminuir o pagamento de dividendos. Então todas as soluções que a CPFL tem, né, são impopulares. A mais tranquila é alongar dívidas, né? Se alongar a dívida, o que acontece? Ela vai tirar, vão lá no ativo, na composição da tesouraria, né? Se ela alongar dívidas, que está aqui, ela vai tirar, né? Aqui tem empréstimos de curto prazo, 4,8 bi, né? Se ela tira aqui 4 bilhões de reais, tá? Ela transforma esses 4 bilhões de reais de curto prazo em longo prazo. Aí o capital de giro aqui vai ficar praticamente zerado, né? Aqui é 4.800, vai para 4 bi, vai ficar praticamente zerado, vai ficar com 832 milhões aqui, praticamente zerado. E por outro lado, esses 4 bilhões, eles vão para o capital de giro, né? Quando ele cair aqui no capital de giro, ele vai para 27. Ele indo para 27, né? Que seriam 4 bilhões, aqui vai para 65 e aqui vai para 3.800, né? Então é fácil resolver. O problema da nossa amiga CPFL é fácil de resolver, só que ele é impopular, né? Porque você teria que alongar dívidas, contrair novos empréstimos de longo prazo, aumentar o capital social ou aumentar as reservas, né? E aí você tem que diminuir os dividendos. Ou então vender ativos. Beleza? Ficou claro? A solução é fácil, mas ao mesmo tempo a solução é difícil e impopular. E é por isso que a CPFL está adiando, né, essas decisões. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer o fechamento do vídeo. Afinal de contas,
qual é a situação econômico-financeira da CPFL e o que ela tem que fazer, qual que é o grande problema, né? Bora lá. Então, o que nós vimos sobre a CPFL? Que sob o ponto de vista operacional, né, TRE é uma empresa bacana. É uma empresa que tem um faturamento aí hoje na faixa dos 42 bilhões. Ela é maior que uma Eletrobras, cara, é muito grande, né? Ela é bem maior que uma Energisa, né? E é uma empresa que tem o CMV ajustadinho, está aí na faixa dos 68%. É uma empresa que está com EBIT bacana na faixa dos 25%, né? Lucro líquido, 12,5%, seria metade do EBIT, muito impactado pelo resultado financeiro da empresa. A CPFL é uma empresa que deixa aí na mesa anualmente algo em torno de 2,7 bilhões de reais em um resultado financeiro negativo, né? Sob o ponto de vista operacional, é uma empresa ok, uma empresa bem interessante, está situada no mercado legal, pujante, né, que é o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul. Tem algumas pequenas cidades que são atendidas pela CPFL em Minas e em Paraná, cidades fronteiriças com o estado de São Paulo, praticamente irrelevante, né? CPFL é São Paulo e Rio Grande do Sul e ponto. E é uma empresa, sob o ponto de vista operacional, bacana, está tentando uma diversificação, comprou as linhas de transmissão do Rio Grande do Sul há pouco tempo, a participação do governo do estado num leilão, depois comprou a participação da Eletrobras. Então, assim, sob o ponto de vista negocial do business, ele é bacana, né? Aí tu analisa o endividamento da empresa, você vai nos sites fundamentalistas, os indicadores são os melhores possíveis, né? Você tem um indicador lá, dívida líquida por EBITDA na faixa dos seus 2,5, então, ou seja, bem bacana, né? Dívida líquida por EBIT, né? 2,5 por EBIT dá algo em torno de 1,8. Então, tem uma situação boa também de endividamento, só que esse número, esse endividamento, ele é ilusório, né? E ele é ilusório porque quando a gente analisa a estrutura dinâmica da empresa, a gente percebe que ela tem alguns problemas, né? E isso os sites fundamentalistas não te falam. Eles te falam que é uma empresa que tem endividamento baixo, né? E é uma empresa que tem performance operacional muito legal. Aí você vai, senta o dedo e compra, né? E aí o que acontece? Por enquanto nada, mas pode ser que mais para frente você perca dinheiro, né? Por quê? A análise dinâmica de balanços, ela evidenciou que nós temos problemas na estrutura financeira do capital dessa empresa, né? É uma empresa que tem a necessidade positiva, a necessidade de capital de giro positiva, isso não é problema, mas o grande problema da CPFL é que ela tem a necessidade de capital de giro negativa em 250 milhões de reais. Esse é o grande problema da CPFL. Essa característica faz com que a empresa seja classificada como uma empresa de risco, né? Não pelo mercado, por mim. Eu a classifico como uma empresa de risco porque ela está muito dependente do dinheiro de curto prazo, do saldo de tesouraria, para financiar as suas necessidades de capital de giro e para financiar o seu capital de giro próprio. A situação é essa. Ela tem um capital de giro negativo de 250 milhões de reais, tem uma necessidade de capital de giro de mais ou menos aí uns 500 milhões de reais, então o seu saldo de tesouraria está negativo aí em exatos 785 milhões de reais. E isso para mim é ruim. É uma empresa que está muito exposta a uma grave crise de inadimplência, que pode chegar até uma insolvência se acontecer casos extremos, né? E casos extremos acontecem, né? Guerras da Ucrânia acontecem, guerras mundiais acontecem, né? Covid acontece, e tudo isso, quando acontece, né? O que os economistas chamam de cisnes negros, quando isso acontece, isso movimenta o mercado financeiro totalmente, né? Nesses momentos, os bancos fecham, né, as torneiras do dinheiro, e aí uma empresa que está numa situação dessa fica em sérios apuros. Mas tem solução, né? E qual foram as soluções que eu propus? Soluções passam pela gestão das contas do capital de giro. Eu peguei o capital de giro, olhei quais são as principais contas, aquelas que possuem maiores valores, né? E uma forma da gente fazer esse capital de giro, que é negativo, virar positivo. E quando a gente fizer essa transição do negativo para o positivo, naturalmente você diminui o saldo de tesouraria, que é muito negativo, né, e muito pejorativo para a empresa. Mas como? A proposição seria a venda de concessões, venda de imobilizados. Seria uma forma. Você diminui
os seus ativos, né, que estão imobilizados, aí você vai aumentar o seu capital de giro. A outra forma seria trocar dívida de curto prazo por longo prazo. Mas a companhia, a CPFL, já tem algo em torno de 84% aí nesse tipo de dívida. Talvez ela tenha um pouco de dificuldade, mas a cada R$ 1 que ela tira do curto prazo e passa para o longo prazo, tira de empréstimo de curto prazo, passa para empréstimo de longo prazo, ela vai fortalecendo o seu capital de giro. Você ganha tempo, tá? Você tem que ter o máximo possível de dívidas de longo prazo. Dívida de curto prazo é ruim, é cara e ela é perigosa porque esses créditos de curto prazo podem cessar. Eles podem vencer e você pode não conseguir renovar, conseguir um título substitutivo, né? A outra forma seria aumentar o capital social, né? Fazer uma capitalização, colocar novas ações no mercado. Ninguém quer fazer isso porque vai diluir o sócio que está lá hoje, né? Ou vai exigir que ele coloque mais dinheiro. Mas é uma opção, né? A CPFL está com seu capital social estagnado aí ao longo dos anos. Nós vimos isso, que ela não sai na faixa dos 7 bilhões de reais. Talvez seja a hora de fazer uma capitalização, né? E a outra forma seria aumentar as reservas de lucro. Como é que você faz isso? Diminuindo o pagamento de dividendos, que também é muito ruim, né? Ninguém quer diminuir, ninguém quer zerar os dividendos, mas é uma solução, né? Então você tem aí 5 soluções, 6 soluções, que são todas factíveis, mas são todas impopulares, né? E eu não vejo outra alternativa, né? A CPFL vai ter que atuar em 2025, se ela não atuar em 2025, ela vai estar correndo riscos de uma inadimplência, no caso de um evento atípico, né? Agora para 26 é de fato. E todas as soluções, né, elas tendem a impactar no preço das ações, ok? Todas elas. A que menos impactaria seria o alongamento das dívidas, que isso realmente não vai trazer efeito nenhum. Mas vender concessão pode impactar, né? Contrair empréstimos de longo prazo, dependendo, pode impactar, porque vai variar aquele indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, né? Dividido pelo EBITDA, talvez. Então, o que acontece? Muitos investidores definem um número mágico e se a empresa ultrapassa aquele número mágico, aí começa a vender. Então, contrair dívida pode ser um problema, né? Além disso, tem um outro problema na dívida líquida, que é a questão que, por contrato, os passivos que ela tem hoje lá, que diz respeito aos empréstimos já contratados, tem uma cláusula lá que a dívida líquida dividida pelo EBIT não pode passar de 3,6, né? Dividida pelo EBITDA. Então, assim, ela também tem um joguinho de cintura, mas não muito, né? A outra forma seria aumentar o capital social, que também pode impactar no preço da ação, porque se você vai estar diluído, muita gente vai querer sair, né? Aumentar as reservas, que é diminuir os dividendos, nem se fala. Então, pessoal, o que acontece? Eu estou fora da CPFL justamente por isso, porque ela tem que fazer modificações estruturais no seu balanço patrimonial para conseguir resgatar o capital de giro próprio. E todas essas ações, elas tendem a impactar no preço da ação. Beleza? Esse rearranjo da sua dívida, esse rearranjo do seu perfil financeiro, ele vai ter custo. E quanto mais a empresa postergar nesses ajustes, pior será. Beleza? Será que eu consegui ser claro? Fazer um vídeo da CPFL foi muito difícil porque é um assunto muito rico. É um caso muito diferente. Eu já tenho aí algo em torno de 70 vídeos no meu canal. Já estudei aí muitas empresas, mas assim, uma empresa que tem essa particularidade é difícil. Praticamente nós não vimos esse tipo de empresa na B3, beleza? Então foi uma dificuldade, foi um grande desafio. Mas não muda nada, eu estou fora do mesmo jeito. Aqui, se eu ajudei vocês de alguma forma, se eu passei um bitzinho, uma porçãozinha de conhecimento para vocês, se eu alertei a vocês a não entrar numa furada ou sair de uma furada, já vale um like, né? Beleza? Dá um like aí para não esquecer. Muito obrigado, fiquem com Deus e bons investimentos.